Bom, a gente está, então, fazendo essa aula para pensar o porquê de haverem críticas, né, às teses, tanto a tese de que o comunismo seja o melhor caminho para a gente conseguir superar as atrocidades, né, pelas quais passam os governos capitalistas. Então, assim, oferecer uma crítica ao comunismo e oferecer uma crítica também ao capitalismo. Em outras palavras, a gente quer, nessa aula, pensar o porquê de tanto o comunismo quanto o capitalismo terminarem por manter, digamos, o povo numa situação de dificuldade. A gente sabe que nos países comunistas houveram muitas crises, né, que fazem com que a gente tenha que repensar as bases do sistema planejado, né, por Marx, Karl Marx, de modo a compreender se é a gente que está lendo o comunismo, a proposta do comunismo, de forma equivocada, ou se propriamente aquilo que o Marx planejou é impraticável. Também, a princípio, a gente pode pensar, e é até mais fácil, né? Porque uma vez que a gente vive dentro do sistema capitalista, a gente convive diariamente com aquilo que o capitalismo tornou possível, que é, no caso, a gente sabe que existe um desemprego estrutural, né, de 10 a 15% da população ficar desempregada no capitalismo é algo, não é contingente, é necessário, faz parte da lógica do sistema econômico capitalista conter, né, uma grande parte da população em desemprego e mesmo em miséria, situação análoga à miséria, em função da seguinte consideração, né? O sistema capitalista ele trabalha com base na compreensão da competição como a melhor forma de você funcionar na sociedade. Então, leve em conta competição, individualismo e lucro da parte daquelas pessoas que já detêm os meios de produção, né? E aí a gente está um pouco já no vocabulário marxista, né? Que é dono do meio de produção, aquela pessoa única que detém todo o lucro gerado por uma indústria, por uma empresa. E aí você tem essa compreensão de que parte do sistema capitalista manter de 10 a 15% da população em miséria como uma forma de manter a ameaça do desemprego para aquelas pessoas que estão empregadas. Então, mesmo as pessoas que estão empregadas, elas não conquistam um bem-estar porque elas têm medo de perder o emprego. E elas não vão exigir do patrão, digamos, desse dono do meio de produção, melhores condições de vida com esse medo também de perder o emprego. Por quê? Porque, de fato, o sistema capitalista só funciona com base nessa ameaça. Por que, que uma pessoa, afinal de contas, ela se deixa manter numa situação de miséria? Porque aquela situação de miséria, ainda que seja, digamos, miserável, a pessoa ela consegue ser remunerada ao mínimo, né, consegue para conseguir o que comer. Isso no capitalismo. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e o salário dela é o mínimo, como acontece, por exemplo, nos entregadores, né, de aplicativo que vivem nessa situação de conquistar o mínimo para sobreviver. Então é um trabalho, não deixa de ser um trabalho digno. Todo trabalho é digno. O problema é que a situação de emprego nesses casos nem é considerado pela carteira de trabalho, né? Eles não têm carteira de trabalho, então eles não têm direito àqueles direitos que eram assegurados pela Constituição e
passam por muitas dificuldades, que, enfim, a gente poderia falar aqui, mas não é o caso, a gente só está pensando nesse âmbito, né, filosófico, o que acarreta o sistema capitalista. Então, a gente está já bastante, eu acho que, consciente dos danos causados pelo sistema capitalista, que são os danos ocasionados por uma sociedade pautada no lucro, no enriquecimento de poucas pessoas em detrimento da maioria, né, numa lógica que é a lógica individualista, a lógica de que eu tenho que resolver primeiro a minha fome e nunca jamais pensar no que o outro possa estar passando, né? E com essa compreensão de que você tem que manter parte da população na miséria com base na lógica de que é preciso que a pessoa que esteja empregada ela trabalhe, mesmo que seja nas condições subhumanas, em função da ameaça e da fome. Então, assim, é extremamente perverso o sistema capitalista, cruel, e não consegue aí fornecer a base de que a sociedade precisa para conseguir, de fato, se estruturar sem desigualdade social. E é essa a principal crítica que vai oferecer o Marx, Karl Marx, no sentido de compreender que é necessária uma transformação da sociedade capitalista para que não apenas a sociedade, a população consiga se manter com condições de vida melhores. O plano do Marx, né, ele é tão genial que ele compreende o seguinte: olha, não é só o ser humano que vai passar por dificuldades se a gente se manter no sistema capitalista, é o planeta como um todo, pelo seguinte argumento: os recursos naturais não são infinitos, né? Os recursos naturais, isso o Marx já compreendeu, os recursos naturais são finitos. Então, se a gente tem uma sociedade que extrai os recursos naturais sem compreender que esses recursos vão acabar, é óbvio que uma hora os recursos vão acabar e o planeta todo vai entrar em falência. Você veja bem, não é que o Marx ele tenha compreendido que é preciso uma revolução ecológica, como é o caso agora, né? A gente está vivendo sob a ameaça de que o mundo vai acabar, para usar da linguagem do senso comum, né? Sob a ameaça de que os recursos naturais vão acabar, porque vai ter aí cada vez mais desastres ecológicos em função do aquecimento global. Então, isso que já, né, tem 50 anos que está sendo discutido, aqui no Rio de Janeiro teve, em 1992, aí teve um congresso para discutir isso. Naquela época já se vem falando, não, vai ter desastres ecológicos. Se não agora, daqui a 50 anos. E o que era para 50 anos já é hoje. E nada foi feito para conseguir dirimir, né, para conseguir diminuir o risco do planeta entrar em colapso. Então, assim, o Marx ele não chegou a compreender, e nem teria como, né, porque na época dele não tinha essa pauta da ecologia, essa pauta de que os recursos naturais... Ele conseguiu antever que os recursos naturais iam acabar. E isso, para mim, já é uma forma de antecipar o discurso ecológico, né? Ele conseguiu antever que, olha, se você tem 8 bilhões de pessoas no planeta, né, e você precisa alimentar essa população, como que você vai conseguir fazer isso? E aí você tem todo um problema que é o seguinte: se você mantém poucas pessoas com abundância de dinheiro, né? Você pega o lucro, né? Essa lógica do capitalismo, você pega o lucro gerado e você acumula, você não vai conseguir alimentar essa população toda, né? Porque você vai sempre deixar a maioria da população na miséria, enquanto poucas pessoas detêm aí o lucro gerado pelo modo de produção, enfim, todo esse problema. Bom, a lógica da crítica do Marx eu considero bem fácil de compreender.
né? Assim, acho que não tem muito problema, não. O problema é entender por que, afinal de contas, que os países comunistas não foram bem-sucedidos nessa partilha, que é a partilha do que é produzido por uma sociedade. Então, não são poucos os casos de que a gente enxergou isso, né? A gente sabe que os países capitalistas que foram, inclusive, é preciso colocar, né? Hoje a gente vai compreender isso, que os países comunistas eles foram perseguidos pelas potências capitalistas. Então, parte da falência dos sistemas comunistas a gente pode acreditar a perseguição que esses países sofreram dos países capitalistas. E por que eles sofreram perseguição, os países comunistas? Por conta dessa ameaça que é uma ameaça à lógica capitalista. Então, os países comunistas, eles representavam uma ameaça aos grandes donos de meio de produção, os grandes empresários, as grandes empresas, eles representavam uma ameaça no sentido de que, se os países comunistas conseguirem realizar o bem-estar, né, conseguirem realizar a melhor distribuição de renda, conseguirem manter a população com saúde, educação e cultura, vai ser uma ameaça para quem quer se manter na lógica capitalista. Então, houve isso, né, durante a Guerra Fria, uma perseguição dos países comunistas por parte dos países capitalistas, e isso é um fator, com certeza, que deve ser levado em conta para pensar aí o porquê da derrocada dos países comunistas, ou seja, da decadência dos países comunistas. Inclusive, é um capítulo muito interessante da história brasileira, o porquê de um presidente assumidamente comunista, que foi o Jango, não ter sido mantido no poder. Ele ganhou a eleição, mas ele sofreu um golpe. E aí o Brasil poderia até ter sido, né, uma grande potência comunista, mas foi perseguido essa possibilidade justamente junto do investimento maciço dos Estados Unidos para evitar que o Brasil se tornasse aí um país comunista. Bom, além desse argumento que eu considero interessante, fundamental, aliás, sobre o porquê do capitalismo ter assegurado a falência dos países comunistas, a gente tem uma lógica que é uma lógica inerente aos dois sistemas, que é o seguinte: o argumento eu considero inclusive um argumento feminista. E aí talvez seja interessante a gente pontuar que a gente vai agora trazer um argumento, que é o argumento do Hegel na tragédia. Então, Hegel, filósofo alemão, né, que compreende aí que você tem uma parte do pensamento do Hegel que é exposto na fenomenologia do espírito, que vai ser compreendido como a dialética do senhor e do escravo. Opa, caiu. Dialética do senhor e do escravo, que é um assunto que a gente até já tratou aqui na aula. Hoje o nosso tema não vai ser essa parte do pensamento do Hegel, vai ser a parte que o Hegel se atém a compreender a tragédia como parte aí do modo de ser, né, do ser humano, né, da sociedade, né, o modo como, inclusive, o Hegel vai compreender que é preciso a gente pensar para, no caso, compreender a resolução de conflitos que estão no seio tanto da sociedade comunista como no seio da sociedade capitalista. Então, conflitos. Bom dia, Maria Clara. Conflitos que eu vou expor agora. O Hegel, para pensar a falência tanto da forma de estar
né, que leve em conta o comum em detrimento do indivíduo, quanto para pensar a forma de organização econômica que leva em conta o indivíduo em detrimento do comum, ou seja, essa compreensão de que a gente possa viver em comunidade pode ser criticado, pode ser compreendido como criticada por Hegel. E também a forma de viver com base nessa compreensão de que o indivíduo tem que ter liberdade em detrimento do poder do Estado também é criticada por Hegel. De outra forma, se a gente não fosse pecar por anacronismo, o que é anacronismo? Anacrônico. Cronos é tempo. Anacrônico é que não está no tempo. Então, assim, a gente sabe que o Hegel foi professor do Marx. E não poderia o Hegel criticar Marx porque se trata aí justamente de uma diferença geracional, uma diferença de tempo, uma diferença de cronos. Então, assim, não tem como o Hegel criticar o Marx. Mas isso a gente pode fazer porque a gente faz filosofia. E o que é filosofia se não se permitir pensar o pensamento, independente do tempo em que esse pensamento esse pensamento ocasionou. Então, a gente pensa o pensamento. E aí a gente pode criticar o Hegel com base no Marx tranquilamente. E é o mesmo, né? Criticar o Marx com base no Hegel, apesar disso ser anacrônico. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Por conta da tese do Hegel, que é a seguinte: a tragédia é superior à filosofia. E é interessante a gente considerar o seguinte: durante toda a história da filosofia, essa tensão sobre o que é superior, se é a tragédia ou se é a filosofia, se manteve. Então, desde o nascimento da filosofia, com Platão, ele falou: olha, a filosofia é superior à tragédia, porque a filosofia consegue resolver os problemas que na tragédia se mantém. Então, os conflitos que a tragédia expõe, a filosofia consegue resolver, segundo Platão. O Hegel vai falar é assim e não é assim, pelo seguinte: a tragédia ela pode ser superior à filosofia. E aí, o que o Hegel expõe? Né? O seguinte, é porque a tragédia expõe os conflitos. E na exposição dos conflitos, a gente tem uma resolução do próprio conflito por ele mesmo. Então, para não ficar muito abstrato e distante do cotidiano de vocês, se trata do seguinte: todo ser humano ele vive em conflito. Essa é a tese do Hegel. Então, você, Jéssica, você tem conflitos com seus pais. E isso, segundo Hegel, é estrutural. Né? Esses conflitos tendem a ser violentos. A violência é bem-vinda, segundo Hegel. Você, Maria Clara, também. Né? Você teria conflitos com seus pais, ou com seus irmãos, ou com quem cuida de você. O Hegel ele não nega isso. Ele não nega esse caráter de que o ser humano, para conseguir advir como adulto, ele traz consigo um elemento que é o elemento da violência. E aí, essa violência compreende o seguinte: é que nas sociedades antigas, essa violência ela era dirimida, ou seja, ela era apaziguada com base nos sacrifícios. E aí você tem essa compreensão, por exemplo, a título de metáfora, a título de exemplo, o sacrifício de Sócrates. Né? Sócrates foi condenado a tomar cicuta
Ele tinha que decidir entre a filosofia e a morte, e ele decidiu ficar com os dois. Ele ficou com a filosofia, a consequência foi a morte. Assim como Sócrates, a gente tem outras personagens que são reconhecidas como mártires, né? Você tem Cristo. Cristo foi sacrificado, ele deu a própria o corpo e a alma dele pelo salvamento da humanidade. E aí você tem a tradição cristã de pensamento. Então, assim, o nó desse pensamento é a compreensão de que você precisa ter sacrifício para aplacar a violência humana. Nesse sacrifício, você tem o quê? Você tem uma forma de reverenciar Deus e reverenciar os deuses. Você tem com isso um elemento trágico, né? A própria tragédia se dá como uma relação de exposição da violência, que de outra forma ia ficar pulsando, né? Então você tem aí o sacrifício para aplacar a violência, que de outra forma ia permanecer causando ódio. E aí o Hegel, ele traz uma tragédia para compreender como que isso se dá, como que essa relação de violência e de sacrifício, ela pode ser de alguma forma resolvida de outra forma, que não a eterna luta entre senhor e escravo, de alguma forma, a eterna luta entre as entidades que permanecem lutando de forma violenta, ele vai compreender o seguinte: é preciso a gente pensar com base numa tragédia, né, que na verdade assim, é um luxo você conseguir compreender isso. De outra forma, isso se dá sem o pensamento. É como se tivesse uma lógica aí que é uma lógica autônoma da violência por ela mesma. De alguma forma, tanto no sistema comunista quanto no sistema capitalista, essa violência teria levado à derrocada desses dois, dessas duas formas de organização da economia. Se o capitalismo ele não entrou em derrocada, ele tende a entrar em função dos desastres ecológicos que se anunciam. Então, assim, quem não compreendeu que o capitalismo ele tende ao fracasso, não compreendeu que a gente está num fracasso, que é o fracasso do sistema capitalista. E o comunismo, se ele se mostra como uma via possível, ainda não para a maioria da população que, de certa forma, controla aí as principais decisões que têm lugar no nosso mundo. Então, o Hegel ele vai compreender que a gente tem que ler a Orestia. O que é a Orestia? A Orestia é uma tragédia onde tem lugar as seguintes personagens: Agamemnon, que é um grande guerreiro, ele é a gente chama general na Grécia Antiga, na Ilíada, na Guerra de Troia, né? Ele vai ser aquela personagem que vai levar os gregos para lutar em Troia. Ele é o general. Então, ele tem como responsabilidade levar os guerreiros para resgatar Helena, que era a esposa de Menelau, que foi raptada por Paris. Então, o Agamemnon ele vai ter como missão levar os guerreiros até Troia e trazê-los de volta vivos. E antes de começar essa grande missão, ele vai consultar um sacerdote, né, que é o sacerdote Calas, e aí o sacerdote vai falar para ele, por conta do seguinte, que ele vai consultar o Calas. Os ventos não estavam favoráveis, né? Então, assim, os gregos não iam conseguir chegar em Troia em função de ter aí uma ausência de ventos.
E aí o Agamemnon vai até o Calas e pergunta: olha, o que, que a gente pode fazer para conseguir ter ventos que nos levem até o outro continente, até Troia? E o Calas vai falar: olha, você precisa tomar um remédio amargo. Remédio amargo na consciência do Agamemnon vai significar que ele precisa sacrificar alguém. E o sacrifício, para ter sucesso, ele precisaria ser o sacrifício de uma alma pura. A alma pura que o Agamemnon compreende é a própria filha dele, virgem, que iria se casar se fosse numa sociedade, né, normal. Então, assim, o que se dá é que Agamemnon ele sacrifica a própria filha, Efigênia. O sacrifício de Efigênia é plenamente bem sucedido. Quando sacrifica o Agamemnon sacrifica Efigênia, né, o que significa ele mata ela, né, sacrifica o sangue, ele expõe a própria filha à morte. É uma cena muito bonita. Aliás, é preciso que a gente coloque essa tragédia, ela foi contada, né, em forma de narrativa por talvez o maior tragediógrafo, o maior escritor de teatro da Grécia Antiga foi o Ésquilo. Então, é uma tragédia de Ésquilo, talvez a maior tragédia de todos os tempos. Né? E aí o Ésquilo conta essa história, é muito bonita a forma como ele conta. Né? Você tem aí, talvez, é um cordeiro de Deus, Efigênia, né? Ela se dá ao sacrifício, ela não recusa o sacrifício, ela aceita o sacrifício como parte da missão da existência dela. Então é muito comovente Efigênia se dando, ela dá o pescoço para o pai, sabendo que ela vai morrer, né? Que ela se dá para aquele sacrifício. E aí ela morre imediatamente, os ventos sobrevêm. Esse sacrifício é dado à deusa Ártemis, né, que ela é talvez parecido com a Oxóssi, porque ela é uma deusa da caça, da virgindade, ela é responsável por cuidar das meninas virgens. E a Ártemis, então, aceita o sacrifício de Efigênia, ela manda os ventos, os gregos vão até Troia, eles vencem a batalha, vencem a guerra. Agamemnon ele fica com butim de guerra, né? Ele tem como butim de guerra uma sacerdotisa, que é preciso a gente colocar que foi considerada como escrava, né? Foi escravizada nessa situação. E aí o Agamemnon não titubeia, ele toma para si aquele butim, ele traz a sacerdotisa de, de Troia para si. E aí a gente tem o primeiro momento dessa história, que é essa consideração de que Agamemnon ele é bem-sucedido, ele é um herói e ele consegue realizar aquele intento que é o intento dele de realizar o que é preciso, né? Que é vencer a guerra. Ele vence a guerra, então ele retorna vitorioso. Ele traz consigo Cassandra na condição de butim de guerra. Quando ele chega em casa, quem está esperando por ele é a esposa dele, a Clitemnestra. E ele chega com Cassandra na condição de escravizada, e Clitemnestra estava com aquele ódio por conta de ter achado que o sacrifício da filha Efigênia foi um ato injusto, foi um ato ímpio. Então a Clitemnestra, ela está com ódio do marido e ela quer fazer justiça. Qual que é a justiça que ela poderia fazer? Ela mata o marido com a ajuda de Egisto, que nesse momento, né, enquanto Agamemnon estava na guerra,
o Egisto ele aparece como amante de Clitemnestra. Então, os dois, tanto Clitemnestra quanto Egisto, eles conseguem realizar a vingança de Clitemnestra por conta da morte da filha, Efigênia. E aí você tem esse primeiro momento, né, digamos assim, esse segundo momento da tragédia, que é o sacrifício, digamos, do próprio Agamemnon em função do ato ímpio de ter matado a própria filha. Então, o que acontece é que Clitemnestra, com a ajuda de Egisto, ela mata o marido. E aí ela fica nessa condição de regicídio, né? Ela matou o rei e ela deve pagar por isso. Então, o que é interessante, eu acho que nesse primeiro momento, é a gente falar o seguinte: o movimento da tragédia é de nomear aquelas pessoas que, a princípio, poderiam ser consideradas grandes heroínas, grandes justiceiras, num primeiro momento como justiceiras. Então, Agamemnon, ele é um herói, ele vai para a batalha e ele vence. Ou seja, ele é o grande herói grego. Mas no que ele volta para casa, dentro de casa, ele foi um pai que matou a filha. Então, dentro de casa, ele ainda é dado ao conflito. Ele é injusto, ele merece ser punido. Então, você tem uma contradição em termos performáticos, que é, para a cidade, Agamemnon é um herói. E dentro de casa, ele é um assassino, que precisa pagar pelo erro de ter matado a própria filha. E aí, para resolver esse conflito, Clitemnestra, ela mata o marido. No caso também é Cassandra. A Cassandra, que enquanto sacerdotisa, ela tinha o poder de ver o futuro. E aí, enquanto ela entra na casa, né, do Agamemnon, ela vê a própria morte. E aí é muito comovente a gente enxergar isso, né? A capacidade de uma sacerdotisa, cuja característica, cuja potência era ver o futuro, ela vendo a própria morte e o do Agamemnon e não podendo fazer nada contra isso. Né, também fazia parte da maldição de Cassandra isso, né, de ver a própria morte e não poder ser contra isso. No caso, ela também termina por se dar para o sacrifício, né, sem conseguir evitar e o pior. É muito comovente também isso, né, dela ver a própria morte e ela não poder ter uma atitude para assegurar que os dois, tanto Agamemnon quanto ela, fossem levados aí ao ato ímpio de Cassandra, que ela, no final, então, o que acontece? Cassandra, ela tem um âmbito, que é o âmbito da justiça, ela está querendo fazer justiça pela morte da filha, mas, no final, para a sociedade da época, ela é injusta, porque ela matou o marido e ela matou um grande herói. Então, ela é duplamente injusta e ela deve pagar por isso. Aí a gente tem esse andamento para a terceira parte dessa história, que é com relação a como que a mãe Clitemnestra ela vai ter que pagar pelo ato de ter matado o próprio marido. E aí é interessante a gente enxergar isso, né? Que o epíteto, digamos, né? O nome que eles vão recebendo no decorrer da narrativa. Então, o pai, no caso Agamemnon, ele era um grande herói e assassino. Aí ele tem que pagar pelo ato de ter sido um assassino. Clitemnestra, ela está buscando a justiça, então, a princípio, ela vai justificar, né? Ela vai conseguir realizar a vingança pela morte da filha, mas ela também é uma assassina, por outro lado. E aí você tem dois filhos que são Orestes e Electra, que são convocados para resolver esse conflito. No caso, os órfãos, né, de pai, Orestes e Electra, vão ser convocados para, no caso, pelas Eríneas, né? Não sei se elas são Eríneas, que é interessante a gente colocar, seriam como bruxas, mas no sentido de que Eríneas, as Eríneas são as entidades subterrâneas responsáveis por fazer justiça com relação àquelas pessoas que se manteram
mantiveram injustas. Então, sobretudo quando se trata de um ato ímpio dentro da família, as Eríneas elas vêm pedir por justiça, reivindicar justiça. E aí as Eríneas vêm falar com Orestes, o filho, e com Electra. Olha, vocês são filhos de uma mãe impúria, uma mãe assassina. Vocês têm que justificar, vocês têm que pedir justiça, vocês têm que reivindicar justiça e matar a própria mãe. E vai ser exatamente o que o Orestes vai fazer. O Orestes vai atender esse chamado, né? Vai reivindicado pelas Eríneas, ele não vai aceitar o fato de ter como mãe uma assassina e vai matar a mãe. Então, Orestes ele realiza o assassinato da própria mãe, e aí, por um lado, ele era um herói, porque ele está fazendo justiça, no sentido de ele estar matando a assassina do pai, que matou o pai com um amante, inclusive, com a ajuda de um amante. E aí ela vai fazer isso. O Orestes vai, então, matar a própria mãe, se eu não me engano, deve também matar o amante, e vai conseguir, com isso, limpar a impiedade que permaneceu presente dentro da família, né? A impiedade do fato da mãe, Clitemnestra, ter matado o pai, Agamemnon. Então, você tem aí um terceiro momento da tragédia, que é essa realização da justiça por parte dos filhos órfãos. Bom, talvez pudesse parar por aí, né? Na medida em que você tem aí os últimos descendentes dessa família, de certa forma, passando por esse período que é o da justificativa. Eles conseguiram realizar a piedade, né, de certa forma. Eles atenderam aí essas entidades que eram as Eríneas, responsáveis por fazer a justiça. O problema é que não para por aí. O filho que matou a mãe, ele também é considerado ímpio. Ele, afinal de contas, ele matou a própria mãe, ele é um matricida. E aí ele é um assassino, ele tem que pagar por isso. As próprias Eríneas, então eu acho que inclusive é aí que as Eríneas aparecem de fato. As Eríneas elas vão ser acordadas, elas vão ser convocadas a despertar de um sono profundo. É isso. Desculpa, eu acho que é isso. Falei antes, eu antecipei o advento das Eríneas. As Eríneas aí é que acordam. Eu estou meio sonolenta, né? São, afinal de contas, 8 da manhã dessa quinta-feira, dia 19 de agosto. Mas aí é que elas acordam. Então, na verdade, é o filho que está nessa condição de assassino da mãe que desperta o fato dele ter matado a própria mãe, ele desperta as Eríneas que vêm reivindicar a justiça por conta de ter um filho que matou a própria mãe. Um filho que matou a própria mãe não pode continuar existindo, sob nenhuma hipótese. Ele é um assassino, é um assassino da mãe. É a pior sentença, né? O pior, digamos, para usar nessa linguagem cristã, é o pior pecado, que foi o assassino da própria mãe. Então, as Eríneas vêm furiosas, são fúrias mesmo, reivindicar a morte do Orestes por ter matado a própria mãe. E aí não vai ser diferente. Orestes se ajoelha, digamos assim, né, para também abusar da linguagem cristã, ele ajoelha e reza, mas aí ele reza forte. Ele reza para Apolo, ele solicita a Apolo que consiga livrá-lo da morte, né, dessa a justiça realizada pelas Eríneas. E reza e fala: olha, me salva, né, para Apolo, me salva. E aí Apolo atende ao chamado de Orestes, vai até a casa de Agamemnon, e no sentido de assim, ele vai com a flecha já armada, que ele era um deus de flecha, como Oxóssi, o Quiarô. Ele vai com a flecha já armada, direcionada para as Eríneas, falando: olha, vocês não vão matar o meu protegido, que é o Orestes, vocês não vão matar o meu protegido. E aí mira, e eu não estou muito certa se ele atira ou não. Eu sei que as Eríneas
são levadas a compreender o seguinte, que se elas matassem Orestes, elas iam estar padecendo do mesmo crime que elas colocam como sendo o pior crime, que é o crime do assassinato da própria mãe. Então, na verdade, o Apolo ele chama ao bom senso, né, as Eríneas, falando o seguinte: olha, se vocês matarem Orestes, vocês são as assassinas. Então, vocês vão ser injustas. Vocês não podem ser injustas. E aí, num momento, um súbito momento assim, né, de lucidez, as Eríneas se dão conta de que elas não poderiam ser assassinas, e aí elas têm um processo de reelaboração, de elaboração, de construção de uma outra narrativa que faz com que elas deixem de ser Eríneas para ser Eumênides. Eu quer dizer bom, e as Mênides são as entidades, né, que são sacerdotisas, ou melhor dizendo, são entidades sagradas, são entidades mesmo, deidades, né, que têm esse compromisso de cuidar do ser humano. E aí você tem essa última reversão da história, que é essa realização da transformação das Eríneas em Eumênides. E a consequente expiação de todos os pecados, para terminar de abusar da linguagem cristã. O que eu acho interessante, ou melhor dizendo, o que o Hegel acha interessante e que ele utiliza essa história para nos mostrar é o seguinte, que você tem, no modo dos conflitos humanos, a irrupção dessas reivindicações que terminam por ser perseguições, né? Então, a atividade da perseguição. A perseguição, ela se realiza no momento em que você tem a reivindicação da justiça. Então, assim como a Clitemnestra vai solicitar justiça por conta do assassinato da filha Efigênia, você vai ter depois a reivindicação de justiça de Orestes por conta da mãe ter matado o pai. E no final você tem as fúrias, as Eríneas, solicitando justiça por conta de Orestes ter matado a mãe. E a lógica é a seguinte: a lógica é que você vai ter, no âmbito da política, sempre isso. Não é em função do caráter de corrupção, digamos, dos líderes comunistas que você tem a derrocada do comunismo. Tampouco é em função da ganância dos grandes capitalistas que você tem a derrocada do capitalismo. É muito mais em função de um anseio de ver no outro aquilo que você não consegue ver em si. No caso, as Eríneas, elas querem ver Orestes como um assassino. E elas não conseguem enxergar que são elas as assassinas. Até que Apolo fala: olha, vocês estão fazendo o mesmo que vocês estão querendo punir. E aí que tem o processo de reversão das Eríneas em Eumênides. Então, a lógica é a seguinte, que nós, seres humanos, nós tendemos a encarnar no outro aquilo que a gente quer esconder na gente. E aí você tem a lógica da discriminação, a lógica da perseguição, a lógica de que, por exemplo, no caso, a lógica que no Brasil, no caso, né, a gente teve a ascensão de um governo fascista. Por quê? Porque a maioria da população queria perseguir os petistas em função daquilo que o petista deixou de fazer durante o governo petista. Então, assim, não é em função daquilo que a gente considera que seria o ideal, que é a gente ter um governo capaz de contemplar os anseios da população como um todo. Foi em função de uma perseguição, que é a perseguição com relação aos petistas, quiçá com relação aos petistas taxados aí de comunistas.
Mas eu acho que a população não pensou nisso. Na verdade, a questão é que o Hegel está colocando é que a gente age muito mais por impulso. E aí, por impulso, no sentido de ver no outro aquilo que a gente quer esconder na gente. É um impulso extremamente violento e incapaz de chegar a uma reflexão. Para a gente conseguir refletir, a gente teria que ter um momento que é um momento de parada e um momento de convocação ao bom senso, que apenas um Deus pode fazer. No caso, é o Apolo. Então, a consequência, né, no caso do bom senso de Apolo, é que é considerar o seguinte: rarissimamente, de forma quase nunca que o ser humano consegue ser convocado ao bom senso, no sentido de que, por exemplo, no Brasil, a gente pudesse ter um momento em que o povo brasileiro se desse conta de que o mundo está acabando, então a gente precisa de um governo que seja, no mínimo, ecologista, para fazer com que a gente possa ir até, quem sabe, ser uma liderança no sentido de conseguir convocar o mundo todo ao bom senso, no sentido de que a gente precisa parar de poluir o mundo e preservar aquilo que é de melhor e mais divino que já existiu nesse planeta, que são a relação do ser humano com as florestas, né? E essa possibilidade da gente reverenciar a mãe natureza. Na lógica colocada, exposta para o Hegel, pelo Hegel, é impossível que haja isso, né? A não ser que um Deus possa nos salvar, no sentido de mostrar para a humanidade que é preciso que a gente pare com essa realização do ódio, que é a realização da perseguição. Então, a gente teria que conseguir, por exemplo, parar de perseguir bolsonarista no sentido de mostrar como que eles são assassinos, como que eles são o pior que já existiu nesse planeta, para reivindicar o seguinte: olha, agora a gente precisa todo mundo parar e se unir, porque senão a gente não vai ter mais planeta para habitar nos próximos anos. O que o Hegel coloca é o seguinte: é impossível que a gente consiga realizar isso, por quê? Porque o que nos constitui é muito mais a violência, é muito mais a possibilidade da gente não conseguir enxergar a gente mesmo e da gente, para conseguir realizar isso, que é tão simples, é a gente poder enxergar esse caráter violento que a gente traz dentro da gente, a gente precisa da ajuda de um Deus ou de uma deusa ou de entidades sobrenaturais que consigam nos elevar espiritualmente para conseguir não permanecer nessa lógica da perseguição e conseguir, de fato, conseguir realizar isso que seria, assim, o amor, né, pela mãe natureza, isso que todos nós compreendemos como o mais interessante e o mais urgente para a nossa época. Então, assim, para terminar o argumento e relacioná-lo àquilo que a gente está pensando por esse mês, né? A derrocada dos sistemas comunistas e capitalistas, segundo essa lógica da tragédia, ela se dá por conta do seguinte: o problema não são os líderes, né? Então, o problema não são os líderes comunistas ou os líderes capitalistas. O problema é a população que não consegue abandonar essa reivindicação de justiça que se dá com base na lógica do sacrifício. Então, a população fica reiteradamente solicitando um sacrifício. Então, no caso aqui, a gente que é de esquerda, né, fala assim: olha, a gente precisa punir o Bolsonaro pelas atrocidades que ele está cometendo. Ou o próprio Bolsonaro: a gente precisa perseguir os comunistas, sabe-se lá o que ele entende como comunista, porque os comunistas estão impedindo que a gente consiga o progresso, seja lá o que ele entende por progresso. O problema é justamente essa lógica da perseguição mútua. Então, no caso, os líderes comunistas são muito criticados por permanecerem na lógica do egoísta, né? A lógica do reservar para si aquilo que deveria ser distribuído por parte da população inteira. O que o Hegel está falando é que não é isso. O problema é que o líder comunista, quando ele assume o poder, ele quer perseguir
aqueles que não são comunistas, ou de outra forma, ele quer perseguir os capitalistas ou mesmo os religiosos, o que a gente pôde enxergar acontecendo no Tibete. Então, a gente sabe que a China comunista permaneceu perseguindo o governo não, né? O Estado do Tibete, sei lá se pode chamar de Estado, mas, enfim, os monges tibetanos. Por quê? Porque os monges tibetanos, de alguma forma, representavam aí uma vítima sacrificial interessante para preservar o governo comunista. Então, assim que a gente pode enxergar aquilo que o Hegel está falando. Olha, ele está falando o seguinte: olha, sempre que a gente tiver essa incapacidade de refletir com base num anseio que é um anseio divino, a gente vai permanecer nessa lógica da violência. A gente vai sempre escolher um cordeiro que possa servir para a gente conseguir aplacar um ódio, uma violência que a gente traz dentro da gente. Então, aí não tem escolha, né? É uma ordem que é uma ordem da necessidade. A gente sempre vai escolher alguém que a gente possa tomar como parâmetro para que a gente não possa enxergar aquilo que a gente traz dentro da gente de pior. Então, por exemplo, a gente vai taxar os professores de filosofia que estão aí há 30 anos tentando fazer milagre com aquilo que eles podem, de eurocêntricos, né? Então, assim, os estudiosos de Hegel para os filósofos africanos, eles são eurocêntricos e, portanto, eles devem servir à violência que a gente traz dentro da gente. E a recíproca é a mesma. O que é mais interessante é que até dentro do universo que seria o universo mais apto ao pensamento, né, o universo mais apto à elegância do pensamento, à realização do bom senso por ele mesmo, a gente enxerga exatamente isso, que é a lógica da violência, a lógica do sacrifício, a lógica de que a gente precisa escolher, precisa de uma forma pulsional, né? A gente pode escolher fora da gente alguém para a gente conseguir aí realizar esse sacrifício, que é o sacrifício humano. Então, o que o Hegel está falando, olha, você conseguir realizar o bem comum, para você conseguir realizar o bem comum, que seria, por exemplo, a realização do comunismo, você precisaria antes abandonar essa lógica da violência e essa lógica da perseguição mútua. E isso não vai acontecer, porque só um Deus pode fazer isso. Seja Apolo, seja Yansan, né? Seja que é minha mãe, Eparrei, né? Só uma entidade divina pode interceder para parar essa lógica da perseguição e fazer com que a gente consiga viver sem conflito. E aí essa lógica vale tanto para a sociedade como um todo, como para cada família nas suas particularidades. Então, digamos assim, para que um adolescente consiga se tornar um adulto, na lógica do Hegel, ele precisa realizar uma violência, que é o sacrifício daquela parte dele que quer permanecer criança, que quer permanecer adolescente, para se tornar adulto. E isso é muito difícil de fazer. No caso aí, precisa de uma ajuda externa, seja da escola, seja de um terapeuta. Por quê? Porque, de outra forma, a tendência é cada um querer permanecer com a própria identidade. Né? O pai permaneceu um eterno pai, a mãe permaneceu uma eterna mãe, e o filho permaneceu um eterno filho. Tem até o livro do Dostoiévski que fala isso, né? O eterno marido. É aquele que não consegue abandonar a própria identidade para conseguir enxergar a diferença que é com relação àquilo que ele que é capaz de mantê-lo com um bom senso, digamos assim. Né? Da mesma forma, com relação à diferença de gênero. Então, o homem, para ser homem, ele precisa violentar a mulher. Ele não consegue falar, olha, eu consigo ter a minha masculinidade independente da mulher.
o que o Hegel está nos convocando a pensar é que a violência faz parte da essência humana. Então, é muito difícil um homem conseguir falar, olha, eu vou conseguir ser homem independente da mulher, né, por conta da minha própria integridade masculina. É muito difícil que isso consiga se dar de uma forma espontânea. É preciso a intercessão de um terapeuta, de uma terapeuta, ou de alguém, no caso Deus, né, os deuses, que consigam mostrar para a pessoa o caminho que ela está tomando como um caminho errado, se for esse o caminho da violência. E aí você tem todo um argumento, outro, que é o argumento com relação a isso, né, que é a capacidade de se manter numa dinâmica que é uma dinâmica erótica. E aí sim você teria uma saída, que é uma outra saída. Por que a gente começou essa aula falando dessa, digamos, rixa antiga entre filosofia e tragédia? Porque o Platão ele vai reivindicar o poder de resolver esses conflitos através da filosofia, no seguinte sentido: lá na obra chamada O Timeu, o Platão vai falar o seguinte: olha, se você conseguir se manter uma dinâmica erótica a partir da filosofia, ou seja, você conseguir permanecer filosofando na sua existência, você vai conseguir aplacar essa violência. Não de uma forma a terminar com a violência, mas de forma a conseguir realizar, a partir propriamente da violência que tem lugar na filosofia, que aí você chama de agon, né? Que é a violência extremamente competitiva, né? Que é a violência da luta pela dialética, a luta argumentativa. Você vai ter aí o poder de realizar no erotismo a superação dessa violência em função de uma realização erótica. E aí poxa, bacana pra caramba, né? O Platão vai falar, não, é partir de um erotismo que você tem a cura das doenças, que são doenças, de certa forma, incontornáveis numa sociedade constituída com base em instituições que justamente nos adoecem. Então, as doenças estão aí, no caso, até a pandemia, né? Como que você consegue curar essas doenças? Na lógica trazida pelo Platão, você consegue curar essas doenças se você conseguir se manter na filosofia, aquilo que tem de melhor na filosofia, que é o poder de manter as diferenças, né? Você tem o mesmo e tem o outro, e você conseguir se manter num erotismo que é uma realização do mesmo e do outro e da alma como sábia, né? Uma alma que ela não precisa se manter nessa lógica do sacrifício. O sacrifício é convertido para uma sabedoria erótica. Mas aí você tem essa dinâmica, né? Você tem que manter-se capaz de se manter justamente com base nessa diferença de gênero, sem que isso gere uma diminuição do poder, por exemplo, do feminino. Em outras palavras, isso que a gente compreendeu até agora é que, de uma certa forma, se a gente se mantém na lógica do patriarcado, a violência vai sempre terminar como uma violência simbólica e uma violência em que os menos favorecidos são aqueles mais prejudicados. Os mais privilegiados, ou os privilegiados, eles têm uma astúcia que é no sentido de não se deixar tomar pela violência. Ou antes de converter essa violência, não em prejuízo próprio, mas em prejuízo da maioria da população. E aí você tem justamente isso. O que o Platão fala é que se você conseguir manter a diferença de gênero, uma mulher ser mulher, o homem ser homem, e fazer com que a mulher seja cuidada e reverenciada como uma entidade
capaz de resolver os conflitos, no caso dos homens, né? O conflito que o homem tem interno a si, a mulher consegue resolver se ela é configurada como uma rainha, no caso do projeto platônico. Você resolve esse problema de outra forma. Você configura, você tem uma transformação do patriarcado para o matriarcado, e aí você poderia ter um momento mais longevo de paz. No caso, durante o matriarcado, você teria a suprassunção, para usar da linguagem hegeliana, você teria a suprassunção da violência em prol de uma renomeação daquelas mulheres que no patriarcado deveriam ser submetidas à violência. Você tem um erguimento, o soerguimento dessas mulheres que sofriam violência para a função de matriarcas, né, por uma função simbólica que é uma função simbólica muito mais condizente com aquilo que a gente compreende, que é o lugar da mulher como passível de servir à reverência, no caso, o próprio a realização que é o matriarcado. Bom, então é isso. Eu acho que eu me estendi, mas espero que tenha ficado claro essa crítica que o Hegel mantém como uma característica de todos nós, né, de todos os sistemas, capitalistas ou comunistas, independente do lugar que se realiza. Sempre que você tiver, no caso, para terminar, concluir o argumento, sempre que você tiver uma submissão da mulher a uma lógica, que é a lógica da violência patriarcal, você vai ter a irrupção dessa violência tendendo a eternizar-se. Então, o que o Platão diria é o seguinte: na Orestia, você teve essa primeira violência, que foi do pai com relação à filha, né? Quando Agamemnon mata, sacrifica Efigênia, você tem que saber que esse sacrifício poderia ser substituído, né? O Agamemnon não precisaria ter matado a filha Efigênia. Ele poderia ter matado um bode, como faz Abraão, né? Ou é o Jó? Na Bíblia, você tem esse processo, né? O sacrifício. Às vezes, Deus pede um sacrifício humano, e aí você tem que ter a sabedoria de falar: olha, Deus, eu vou me sacrificar se eu fizer um sacrifício humano. Talvez eu possa sacrificar apenas um bode. E aí vai substituir. Vamos ver se funciona, né? Então, no caso, o Agamemnon, ele poderia ter sacrificado um bode em vez da filha, ou uma cabra em vez da filha, e ter esperado para ver se funcionava. Aí talvez ele poderia ter aplacado aí a fúria da própria mulher, Clitemnestra. Né? No caso, ele não conseguiu fazer isso. Ele matou a filha sem o consentimento e sem a consciência da mulher. E aí ele deu início a um processo de violência que não teria como ser finalizado, não poderia acabar, né, de outra forma, senão na destruição do próprio clã, que é o clã dos Átrida. Então, obrigada, Maria Clara. Eu acho interessante, só para terminar, colocar o seguinte: o Freud, Sigmund Freud, criador da psicanálise, ele aponta para essa compreensão de que a Electra, que é essa personagem, a irmã de Orestes, ela seria a equivalente, né, àquilo que o Freud vai chamar de complexo de Édipo. Então, o Freud ele vai falar o seguinte: olha, todos nós temos algo de edipiano, e aí outro dia eu conto a história do Édipo, mas ele vai falar isso, né? Que todos nós carregamos, todos nós, enquanto masculinos, né? Todos nós temos algo masculino que a gente traz dentro da gente, no caso da diferença de gênero que acontece no âmbito do complexo de Édipo, segundo a tese freudiana.
E ele vai falar: olha, no caso da mulher, quando uma mulher vem a ser mulher, né, uma menina se torna menina, você teria aí uma lógica que é a lógica do complexo de Electra. Ele fala isso, que é o complexo de Édipo. Depois ele vai mudar de ideia, ele vai falar: não, olha, todo ser humano tem o complexo de Édipo. E aí ele vai reformular a tese dele, mas de início ele vai falar sobre isso, que é o complexo de Electra. No caso, seria essa personagem, irmã do Orestes, que fica refém das circunstâncias, né? Então, assim, ela vê o irmão matar a mãe para reivindicar a justiça pela morte do pai. E ela permanece um pouco impassível, né? Ela não consegue reagir. Ela enxerga isso e, de certa forma, ela ocupa esse lugar, que é o lugar de quem enxerga um monte de assassinato e não consegue reagir a esses assassinatos. Ela é como grande parte do povo brasileiro, que agora está enxergando o genocídio protagonizado pelo governo Bolsonaro de uma forma impassível, sem conseguir reagir, e às vezes até ignorando, sem conseguir elaborar isso. É tão violento tudo que está acontecendo que a gente permanece um pouco como Electra, como enxergando tudo isso como se fosse um pesadelo do qual a gente não consegue sair, pelo menos não sem uma intervenção divina, né? Que seja, né? Que consigamos ter uma intervenção divina que pelo menos nos ajude a passar os dias e de alguma forma não adoecer com tudo isso, que a gente consiga manter-nos saudáveis para voltarmos às aulas ainda esse ano, quem sabe, às aulas presenciais. Então, assim, Maria Clara, quero agradecer muito pela presença. Eu que agradeço, um ótimo dia, um beijo no coração e até semana que vem.